Você lembra da primeira vez que sua esposa olhou para você com aquela faísca nos olhos? Aquele olhar que dizia tudo sem palavras. Aquela forma como te tocava como se você fosse a única coisa que importasse no mundo. Você lembra quando ela te procurava ativamente, quando suas mãos encontravam as suas sem razão aparente, quando sussurrava seu nome de uma maneira que te fazia sentir como o homem mais desejado do planeta? Se você for honesto comigo, provavelmente faz anos que não vê esse olhar. Talvez décadas. E não é sua imaginação. Você não está sendo dramático. E definitivamente não é normal que depois de tantos anos juntos, sua esposa te veja mais como um companheiro de quarto do que como o homem que uma vez a acendia só por entrar no cômodo. O que vou compartilhar com você hoje vai soar impossível no início. Você vai pensar que é simples demais, bom demais para ser verdade. Mas depois de trabalhar com milhares de homens como você, durante mais de 2 décadas, posso lhe dizer com absoluta certeza que o que está prestes a descobrir não só vai mudar sua vida sexual, mas vai transformar completamente a dinâmica de seu casamento. Não estou falando de técnicas sexuais complicadas. Não estou falando de terapia de casal, cara. Não estou falando de fingir ser alguém que não é, ou de jogos mentais manipulativos. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais poderoso e, surpreendentemente, muito mais simples. Estou falando de despertar algo em você que faça sua esposa não conseguir resistir a você. Não porque você a faça sentir culpa, não porque a pressione, mas porque literalmente ela não conseguirá evitar. Seu corpo, sua mente, seus instintos mais profundos vão responder a você de uma maneira que provavelmente esqueceu que era possível. Deixe-me contar sobre Carlos. Carlos chegou ao meu consultório há 2 anos, completamente devastado. Havia estado casado durante 28 anos com Helena, e me disse algo que nunca esquecerei. Doutor, minha esposa me ama, eu sei, mas já não me deseja. Quando me toca, sinto que é por obrigação. Quando fazemos amor, sinto como se estivesse fazendo mais uma tarefa doméstica. E o pior é que posso ver em seus olhos que ela também sabe. Carlos não era um caso único. Era o reflexo de milhões de casamentos onde o amor continua ali, onde o respeito e o carinho permanecem, mas onde a paixão, o desejo ardente, a atração magnética que uma vez existiu, se desvaneceu como fumaça. O problema, expliquei a Carlos, não era que Helena havia parado de amá-lo. O problema era que Helena havia parado de se sentir atraída por ele a nível biológico, instintivo, primitivo. E antes que pense que isso é superficial ou cruel, deixe-me explicar algo que a maioria dos homens não entende sobre as mulheres. As mulheres, especialmente depois dos 40 ou 50 anos, experimentam mudanças hormonais profundas que afetam não só sua própria libido, mas também sua capacidade de sentir atração por suas parceiras. Mas aqui está o fascinante. Essas mudanças podem ser revertidas completamente quando o homem entende como despertar as respostas hormonais corretas nela. Sua esposa não te deseja menos porque você seja menos homem. Te deseja menos porque seu corpo já não está enviando os sinais bioquímicos que despertam seu desejo primitivo. E a boa notícia é que esses sinais podem ser restaurados, potencializados e amplificados de maneiras que vão além do que experimentavam quando eram jovens. O que vou ensinar hoje é o que eu chamo de o elixir do desejo. Não é uma metáfora romântica. É uma fórmula específica, baseada em ciência sólida, que transforma sua bioquímica de tal maneira que literalmente te converte em um ímã magnético para sua esposa. Mas antes de revelar exatamente o que é e como prepará-lo, você precisa entender o que está realmente acontecendo no corpo de sua esposa e por que ela perdeu essa faísca que uma vez sentiu por você. Quando as mulheres chegam à menopausa, ou mesmo na pré-menopausa, seus níveis de estrógeno e testosterona diminuem significativamente. Sim, as mulheres também têm testosterona, e é crucial para sua libido. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o desejo feminino não depende só dos hormônios dela, mas também dos feromônios e sinais hormonais que recebe de sua parceira masculina. Sua esposa pode não perceber conscientemente, mas seu corpo está constantemente lendo seu estado hormonal através do olfato, do tato e até mesmo sinais visuais sutis. Quando seus níveis de testosterona são ótimos, quando sua energia vital é alta, quando sua presença masculina é potente, o corpo dela responde automaticamente com desejo e atração. Mas aqui está o problema. Depois dos 50 ou 60 anos,
a maioria dos homens experimentamos uma diminuição gradual, mas constante em nossa vitalidade masculina. Não falo só de testosterona, embora isso seja parte do problema. Falo de todo o complexo de energia vital masculina. Presença, confiança, magnetismo, vitalidade física, clareza mental e, sim, potência sexual. Quando esses elementos diminuem, sua esposa pode continuar te amando profundamente como pessoa, como companheiro de vida, como pai de seus filhos, mas seu corpo para de reconhecê-lo como o alfa masculino que uma vez despertou seu desejo mais primitivo. Isso não é culpa sua, e definitivamente não é culpa dela. É biologia pura. Mas a biologia pode ser mudada, otimizada e potencializada quando você sabe exatamente o que fazer. O elixir do desejo trabalha em 3 níveis fundamentais. Primeiro, transforma sua bioquímica interna para restaurar e potencializar sua energia masculina vital. Segundo, otimiza sua produção e emissão de feromônios masculinos. E terceiro, ativa mudanças em sua presença e energia que são detectadas subconscientemente por sua esposa, despertando seu desejo adormecido. Voltemos a Carlos. Depois de explicar esses conceitos, começamos a trabalhar com a fórmula específica que vou compartilhar com você. Carlos era cético no início. Doutor, me disse, Helena e eu estamos casados há tanto tempo. Realmente acredita que algo tão simples pode mudar décadas de rotina? Disse a Carlos que não se tratava de mudar décadas de rotina. Se tratava de despertar algo que sempre esteve ali, mas que havia adormecido. Como um vulcão adormecido que continua tendo todo o poder destrutivo e criativo em seu interior, só precisa da faísca correta para entrar em erupção. Carlos começou o protocolo numa segunda-feira de manhã. Na quarta-feira, Helena perguntou se havia começado a usar uma colônia nova. Na sexta-feira, ela iniciou o contato físico pela primeira vez em meses. No domingo da primeira semana, Carlos me enviou uma mensagem que dizia simplesmente: Doutor, não sei o que está acontecendo, mas Helena não consegue manter as mãos longe de mim. Mas a transformação real chegou nas semanas seguintes. Helena não só começou a buscar o contato físico, mas começou a olhá-lo da maneira que havia esquecido que era possível. Aquele olhar faminto, aquele sorriso coquete, aquela forma de tocá-lo que dizia claramente que o desejava. 6 meses depois, Carlos me confessou: Doutor, tenho 58 anos e minha esposa de 55 me persegue pela casa como uma adolescente apaixonada. Temos mais sexo agora que quando tínhamos 30 anos. E é um sexo mais intenso, mais conectado, mais satisfatório para ambos. O que havia mudado? Carlos havia despertado o homem magnético que sempre levou dentro, mas que havia estado adormecido sob camadas de estresse, fadiga, desequilíbrios hormonais e rotina. Agora, deixe-me revelar exatamente o que contém o elixir do desejo e como funciona cada componente para transformá-lo no homem irresistível que sua esposa não poderá ignorar. O primeiro componente é o que chamo de o ativador de presença masculina. Este elemento está desenhado para restaurar e amplificar sua energia masculina fundamental. Não estou falando de machismo tóxico ou comportamentos dominantes agressivos. Estou falando dessa presença masculina calma, segura, magnética que as mulheres encontram irresistivelmente atraente. Este ativador contém uma combinação específica de adaptógenos que foram usados durante milênios para potencializar a vitalidade masculina. O ingrediente principal é um extrato concentrado de ashwagandha, mas não qualquer ashwagandha. É uma forma especialmente processada que contém a concentração mais alta de withanólidos, que são os compostos ativos que realmente fazem o trabalho. A ashwagandha faz algo fascinante no corpo masculino. Não só aumenta a testosterona diretamente, mas também reduz dramaticamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que literalmente mata seu magnetismo masculino. Quando seus níveis de cortisol estão cronicamente elevados, seu corpo está constantemente em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, a atração sexual se apaga porque o corpo interpreta que não é momento para a reprodução. Mas quando você reduz o cortisol enquanto aumenta a testosterona, algo mágico acontece. Sua presença muda. Você caminha diferente, fala diferente. Sua energia se torna mais calma, mas mais intensa ao mesmo tempo. As mulheres, incluindo sua esposa, podem sentir essa mudança a nível subconsciente antes que sua mente consciente sequer perceba que algo mudou. Ao extrato de ashwagandha, adicionamos maca peruana vermelha,
que é especificamente a variedade que melhora a libido e a energia sexual masculina. A maca trabalha de maneira diferente da ashwagandha. Enquanto a ashwagandha otimiza seu perfil hormonal, a maca melhora a maneira como seu corpo utiliza os hormônios que já tem. É como a diferença entre ter mais gasolina no tanque e ter um motor mais eficiente que utiliza essa gasolina de maneira ótima. O terceiro elemento do ativador de presença masculina é o ginseng siberiano, também conhecido como eleuterococo. Este adaptógeno é particularmente poderoso para restaurar o que os antigos chamavam de fogo vital. Melhora sua resistência física, sua clareza mental, e algo muito importante para despertar o desejo em sua esposa: sua capacidade de estar completamente presente no momento. Uma das queixas mais comuns que ouço das esposas é que seus maridos estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Estão pensando no trabalho, nas contas, nos problemas, em tudo exceto nela. O ginseng siberiano melhora sua capacidade de foco e presença, o que se traduz em uma atenção mais intensa para sua esposa. E essa atenção intensa é como oxigênio para o desejo feminino. O segundo componente do elixir do desejo é o amplificador de feromônios. Aqui é onde a ciência se torna realmente fascinante. Os feromônios são compostos químicos que seu corpo produz naturalmente e que comunicam informação sobre seu estado reprodutivo e sua qualidade genética às mulheres a nível subconsciente. Quando você era jovem, sua produção de feromônios era naturalmente alta. Por isso, as mulheres jovens frequentemente se sentem atraídas por homens jovens, mesmo antes de ter uma conversa real com eles. Seu corpo está detectando sinais químicos que indicam juventude, vitalidade e aptidão reprodutiva. Mas depois dos 50 ou 60 anos, sua produção natural de feromônios diminui significativamente. Sua esposa pode não perceber conscientemente, mas seu corpo já não está recebendo os sinais químicos que uma vez despertaram seu desejo por você. O amplificador de feromônios contém precursores naturais que seu corpo utiliza para produzir androsterona e androstenol, que são os dois feromônios masculinos mais poderosos para despertar a atração feminina. Mas não se trata simplesmente de tomar esses compostos diretamente, mas de proporcionar ao seu corpo os elementos que precisa para produzi-los naturalmente em quantidades ótimas. O ingrediente-chave aqui é o extrato de pólen de pinheiro. Sim, você leu certo. O pólen de pinheiro contém fitosteroides naturais que são estruturalmente similares à testosterona humana. E quando consumido da maneira correta, pode potencializar significativamente sua produção natural de hormônios masculinos, e, por extensão, de feromônios. Ao pólen de pinheiro adicionamos extrato de sementes de aipo, que contém androsterona natural. A androsterona é particularmente interessante, porque as mulheres a detectam principalmente através do olfato, e sua presença pode despertar sentimentos de atração e desejo, mesmo quando a mulher não está conscientemente ciente de por que se sente atraída. O terceiro elemento do amplificador de feromônios é o zinco em sua forma mais biodisponível, o zinco quelado. O zinco é absolutamente crucial para a produção de testosterona, mas mais importante para nossos propósitos, é essencial para a produção de feromônios masculinos. Os homens com deficiência de zinco não só têm libido baixa, mas também produzem níveis muito baixos dos feromônios que despertam o desejo feminino. O terceiro componente do elixir do desejo é o que chamo de o catalisador de magnetismo. Este é talvez o elemento mais sutil, mas mais poderoso de toda a fórmula. Enquanto os primeiros dois componentes trabalham em sua bioquímica interna e em sua produção de feromônios, o catalisador de magnetismo trabalha em algo ainda mais profundo, sua energia vital e seu campo energético. Sei que isso pode soar esotérico, mas a ciência é sólida por trás disso. Seu corpo gera um campo eletromagnético fraco, mas mensurável. Este campo muda segundo seu estado de saúde, seu nível de energia, seu estado emocional e sua vitalidade geral. As pessoas, especialmente as mulheres, são surpreendentemente sensíveis a esses campos energéticos, embora raramente sejam conscientes dessa sensibilidade. Quando sua energia vital é alta, quando sua saúde é ótima, quando sua vitalidade sexual é potente, seu campo energético é mais forte e mais magnético. As mulheres se sentem naturalmente atraídas por homens com campos energéticos fortes, porque a nível instintivo, isso indica boa genética, boa saúde e aptidão reprodutiva superior. O catalisador de magnetismo contém uma combinação única de minerais traço e compostos bioativos que otimizam sua produção de energia celular
e fortalecem seu campo bioenergético. O ingrediente principal é o shilajit, uma substância resinosa que se forma nas montanhas do Himalaia durante séculos de decomposição de material vegetal. O shilajit contém mais de 85 minerais em forma iônica, o que significa que são imediatamente biodisponíveis para suas células, mas mais importante, contém ácido fúlvico, que atua como um transportador molecular que ajuda a que todos os outros nutrientes em seu corpo sejam utilizados de maneira mais eficiente. Quando suas células funcionam a nível ótimo, quando sua produção de energia mitocondrial é máxima, quando seu corpo está funcionando como uma máquina perfeitamente afinada, isso se reflete em sua presença, em sua energia, em seu magnetismo. Sua esposa pode não ser capaz de explicar por quê, mas vai encontrá-lo mais atraente, mais desejável, mais irresistível. Ao shilajit, adicionamos extrato de Cordyceps, um fungo adaptógeno que foi chamado de o Viagra do Himalaia, por sua capacidade de melhorar a função sexual e a energia vital. Mas o Cordyceps faz algo mais que melhorar seu desempenho sexual. Melhora sua capacidade de recuperação, sua resistência física e sua energia geral, tudo o qual contribui para esse magnetismo masculino que desperta o desejo feminino. O terceiro elemento do catalisador de magnetismo é a coenzima Q10, em sua forma reduzida, conhecida como ubiquinol. A CoQ10 é essencial para a produção de energia em todas suas células, mas é especialmente importante para as células do coração e dos órgãos reprodutivos. Quando seus níveis de CoQ10 são ótimos, sua energia cardiovascular melhora, sua circulação se otimiza e sua vitalidade sexual se potencializa. Agora, deixe-me contar exatamente como Carlos preparou e utilizou o elixir do desejo, e os resultados específicos que experimentou semana por semana. Carlos começou preparando o elixir cada domingo à noite para toda a semana. Isso é importante porque os ingredientes precisam de tempo para se integrar e se potencializar mutuamente. Pegava uma garrafa de água purificada de 500 ml e adicionava as quantidades exatas de cada componente que eu havia especificado. Cada manhã, exatamente 45 minutos depois de despertar, Carlos tomava a porção diária do elixir. Não com comida, não com café, mas sozinho. Isso é crucial porque permite que os ingredientes se absorvam completamente, sem competir com outros alimentos pela absorção. Durante a primeira semana, Carlos notou mudanças sutis mas definidas. Sua energia durante o dia era mais estável. Se sentia mais alerta, mais presente, mais ele mesmo, de uma maneira que não havia experimentado em anos. Helena não comentou nada específico, mas Carlos notou que ela o olhava um pouco mais durante as conversas, que suas interações eram ligeiramente mais calorosas. Na segunda semana, as mudanças se tornaram mais evidentes. Carlos acordava com mais energia, sua confiança em situações sociais havia melhorado notavelmente, e começou a notar que Helena iniciava o contato físico casual mais frequentemente. Um toque no braço enquanto falavam, um abraço que durava um pouco mais que o usual, pequenos gestos que indicavam que seu corpo estava começando a responder às mudanças nele. Mas foi na terceira semana quando tudo mudou dramaticamente. Helena começou a comentar o quão bem Carlos se via, o quão diferente parecia. "Não sei o que tem feito", lhe disse, "mas você parece mais masculino, mais atraente." Nessa noite, pela primeira vez em meses, Helena iniciou a intimidade sexual. Para a quarta semana, Helena estava agindo como uma mulher completamente diferente. Não só buscava o contato sexual, mas o buscava com uma intensidade que Carlos não havia visto em anos. "É como se tivesse redescoberto o quão sexy você é", confessou Helena uma noite depois de fazer amor apaixonadamente. Mas aqui está o mais importante. Essas mudanças não foram temporárias. 6 meses depois, 1 ano depois, Carlos mantém o protocolo e Helena mantém essa atitude de desejo por ele. Porque o elixir do desejo não cria uma atração artificial ou temporal. Restaura e otimiza a masculinidade natural de Carlos, e enquanto ele mantenha essa otimização, Helena continuará respondendo a ele dessa maneira. Deixe-me contar sobre outro paciente, Miguel, cuja história é ainda mais dramática. Miguel havia estado casado com Carmen durante 32 anos. Carmen havia passado por uma menopausa difícil e havia perdido completamente o interesse no sexo. Não só não iniciava intimidade,
mas ativamente a evitava. Miguel se sentia completamente rejeitado, e a autoestima masculina estava no chão. Doutor, me disse Miguel. Carmen age como se meu desejo sexual fosse algo sujo, algo incômodo. Quando tento me aproximar, ela encontra desculpas. Quando sugiro intimidade, ela muda de assunto. Me sinto como se fosse um predador em minha própria casa. A situação de Miguel era mais desafiante que a de Carlos, porque Carmen havia desenvolvido uma aversão ativa à intimidade sexual. Mas decidimos tentar o protocolo do Elixir do Desejo com algumas modificações específicas para sua situação. Em vez de esperar que Miguel iniciasse intimidade, sugeri que se focasse completamente em ser a melhor versão de si mesmo, sem nenhuma expectativa sexual. Que tomasse o Elixir, que permitisse que seu magnetismo natural se desenvolvesse, mas que não pressionasse Carmen de maneira alguma. Os resultados foram ainda mais surpreendentes que com Carlos. Em 3 semanas, Carmen começou a fazer comentários sobre o quão bem Miguel se via. Em 5 semanas, começou a buscar mais tempo a sós com ele. Em 7 semanas, Carmen iniciou intimidade física pela primeira vez em mais de 2 anos. Mas o mais impressionante é o que Carmen disse a Miguel depois. Não sei o que tem feito, mas é como se tivesse voltado a ser o homem de quem me apaixonei há 32 anos. Te sinto diferente, você cheira diferente, age diferente. É como se tivesse despertado algo em mim que pensei que havia perdido para sempre. O que havia realmente acontecido? O Elixir do Desejo havia restaurado a presença masculina magnética de Miguel, havia otimizado sua produção de feromônios e havia potencializado sua energia vital a níveis que literalmente despertaram o desejo adormecido em Carmen. Isso não foi manipulação. Não foram truques psicológicos. Foi a restauração da biologia natural do desejo que existe entre homens e mulheres quando ambos estão funcionando a níveis ótimos. Agora, é importante que entenda algo crucial. O Elixir do Desejo não é uma poção mágica que vai hipnotizar sua esposa. Não vai criar desejo onde não existe a base emocional para que exista. Se seu casamento tem problemas profundos de comunicação, ressentimentos não resolvidos ou incompatibilidades fundamentais, o Elixir não vai resolver esses problemas. Mas se seu casamento é sólido em termos de amor, respeito e compatibilidade, mas perdeu a faísca do desejo sexual, então o Elixir do Desejo pode ser exatamente o que precisam para redescobrir essa paixão que pensaram que haviam perdido para sempre. Também é importante entender que os resultados não são imediatos para todos os homens. Seu corpo é único, sua situação hormonal é única, seu metabolismo é único. Alguns homens, como Carlos, veem resultados em 1 semana. Outros precisam de 6 ou 8 semanas para experimentar as mudanças completas. A chave é a consistência. O Elixir do Desejo não é algo que você toma ocasionalmente quando quer intimidade. É algo que integra em sua rotina diária como parte de um compromisso mais amplo com sua saúde, sua vitalidade e sua masculinidade. Deixe-me explicar exatamente como preparar e usar o Elixir do Desejo para obter os melhores resultados possíveis. Primeiro, a preparação. Você precisa conseguir ingredientes da mais alta qualidade possível. A diferença entre extratos baratos e extratos de grau farmacêutico pode ser a diferença entre resultados medíocres e resultados transformadores. Para o ativador de presença masculina, você precisa de extrato de ashwagandha padronizado a 5% de etanólidos, maca peruana vermelha em pó e ginseng siberiano padronizado a 0,8% de eleuterósidos. Para o ativador de presença masculina, você precisa de extrato de ashwagandha padronizado a 5% de etanólidos, maca peruana vermelha em pó e ginseng siberiano padronizado a 0,8% de eleuterósidos. Para o amplificador de feromônios, você precisa de pólen de pinheiro de coleta silvestre, extrato de sementes de aipo padronizado e zinco quelado em forma de bisglicinato. Para o catalisador de magnetismo, você precisa de shilajit purificado com pelo menos 85 minerais, extrato de Cordyceps sinensis e o biquinol, a forma reduzida de CoQ10. A preparação se faz 1 vez por semana. Você pega uma garrafa de água purificada de 3,5 litros e adiciona as quantidades específicas de cada ingrediente. Agita bem e refrigera. Cada dia você toma 500 ml desta preparação. O timing é crucial. Deve ser tomado exatamente 45 minutos depois de despertar, com o estômago vazio,
Não tome café, não coma alimentos, não tome outros suplementos durante pelo menos 30 minutos depois de consumir o elixir. Por que 45 minutos depois de despertar? Porque seu corpo passa por ciclos hormonais naturais durante as 24 horas do dia. Há uma janela específica na manhã quando seu corpo está mais receptivo aos nutrientes que otimizam a produção hormonal e a energia vital. Se você tomar o elixir muito cedo ou muito tarde, não aproveitará essa janela de oportunidade. Durante os primeiros 30 dias, é importante que não mude nada mais em sua rotina. Não comece uma dieta nova, não comece um programa de exercício intenso, não faça mudanças drásticas em seu estilo de vida. Queremos que possa atribuir claramente qualquer mudança que experimente ao elixir do desejo, não a outros fatores. Também é importante que não diga à sua esposa o que está fazendo, pelo menos não no início. Queremos que suas respostas sejam completamente naturais e autênticas, não influenciadas por expectativas ou placebo. Depois dos primeiros 30 dias, você pode começar a integrar outros hábitos que potencializem os efeitos do elixir. Exercício de resistência moderado, técnicas de manejo do estresse, otimização do sono. Tudo isso pode amplificar os resultados que já esteja experimentando. Mas o elixir por si só, tomado consistentemente da maneira correta, deve produzir mudanças notáveis em sua energia, sua presença e na resposta de sua esposa por você dentro das primeiras 4 semanas. É importante que tenha expectativas realistas sobre o que vai acontecer. Não espere que sua esposa se converta em uma ninfomaníaca da noite para o dia. As mudanças vão ser graduais, naturais, orgânicas. Primeiro você vai notar mudanças em si mesmo. Mais energia, melhor estado de ânimo, mais confiança, presença mais magnética. Depois vai notar que sua esposa começa a responder a você de maneira diferente. Mais contato visual, mais sorrisos, mais contato físico casual. Gradualmente, essa responsividade aumentada vai se traduzir em mais intimidade emocional e, eventualmente, em mais desejo sexual. Mas o processo é natural, não forçado. Alguns homens me perguntam se isso é ético, se estão de alguma maneira manipulando suas esposas. A resposta é absolutamente não. Você não está manipulando sua esposa. Está otimizando sua própria biologia para se converter na melhor versão de si mesmo. Está restaurando a masculinidade vibrante que sempre teve, mas que havia adormecido. Sua esposa está respondendo a quem você realmente é quando está funcionando a seu nível ótimo. Está respondendo ao homem de quem se apaixonou, que talvez se havia perdido sob camadas de estresse, fadiga e desequilíbrios bioquímicos, mas que sempre esteve ali esperando ser redescoberto. Não há nada antiético sobre se converter na melhor versão de si mesmo. Na verdade, você deve isso à sua esposa, ao seu casamento e a si mesmo. Deixe-me contar sobre um último paciente, Eduardo, cuja história ilustra perfeitamente o potencial transformador do elixir do desejo. Eduardo havia estado casado com Patrícia durante 35 anos. Depois que seus filhos saíram de casa, seu casamento havia caído em uma rotina completa. Se queriam, se respeitavam, mas a paixão havia desaparecido completamente. Doutor, me disse Eduardo, Patrícia e eu somos como 2 bons amigos que compartilham uma casa. Nos damos bem, não brigamos, mas também não há faísca, não há desejo, não há paixão. É como se fôssemos irmãos que dormem na mesma cama. Eduardo começou o protocolo do elixir do desejo com poucas expectativas. Na nossa idade, me disse, depois de tantos anos, talvez isso seja normal. Talvez esteja pedindo demais. Mas Eduardo se comprometeu completamente com o protocolo. Tomava o elixir religiosamente cada manhã, nunca pulava um dia, nunca modificava as quantidades. As mudanças começaram na 3ª semana. Patrícia começou a fazer comentários sobre o quão bem Eduardo se via, o quão diferente parecia. Na 5ª semana, Patrícia sugeriu que fossem dançar, algo que não haviam feito em anos. Na 8ª semana, Patrícia iniciou intimidade sexual com uma intensidade que Eduardo não havia experimentado nem mesmo em sua lua de mel. É como se tivesse despertado, disse Patrícia. É como se de repente lembrasse o quão atraente você é, o quanto te desejo. 1 ano depois, Eduardo e Patrícia têm uma vida sexual mais ativa e satisfatória que casais da metade de sua idade. Doutor, me disse Eduardo em sua última visita. Sinto como se tivesse recuperado minha esposa. Não, é mais que isso.
Sinto como se tivesse conhecido uma versão de minha esposa que nunca havia visto antes. Uma versão mais apaixonada, mais sensual, mais desejável que nunca. Esta é a verdadeira magia do elixir do desejo. Não só restaura seu magnetismo masculino, mas essa restauração desperta aspectos de sua esposa, que talvez haviam estado adormecidos durante anos ou décadas. Agora quero falar sobre algo que é crucial para seu sucesso: a mentalidade correta. O elixir do desejo vai fazer seu trabalho em sua bioquímica, vai otimizar sua presença masculina, vai potencializar seu magnetismo natural. Mas você tem que complementar essas mudanças físicas com a atitude mental correta. Não pode tomar o elixir e depois sentar para esperar que sua esposa pule sobre você. Tem que se converter no homem que merece ser desejado. Tem que se comportar como o homem magnético, que o elixir está ajudando você a se converter. Isso significa prestar atenção à sua esposa de maneiras que talvez tenha negligenciado durante anos. Significa estar verdadeiramente presente quando fala com ela. Não só fisicamente presente, mas mental e emocionalmente presente. Significa tocá-la de maneira não sexual, mas íntima. Um toque nas costas enquanto passa pela cozinha, pegar sua mão enquanto caminham, abraçá-la por trás enquanto lava a louça. Significa voltar a cortejá-la, mas não como fazia quando eram namorados jovens e inexperientes, mas como o homem maduro, seguro e magnético que está se convertendo. Significa surpreendê-la com pequenos gestos que mostrem que pensa nela, que a valoriza, que a deseja não só sexualmente, mas como pessoa completa. Deixe-me ser claro. Não estou falando de se converter num marido servil, que faz tudo o que ela quer com a esperança de receber sexo em troca. Isso é exatamente o oposto do que funciona. Estou falando de se converter num homem tão seguro de si mesmo, tão magnético, tão desejável, que ela não pode evitar se sentir atraída por você. A diferença é crucial. Um homem desesperado faz coisas para sua esposa com a esperança de obter algo em troca. Um homem magnético faz coisas para sua esposa porque está transbordando de energia masculina e generosidade, e essa abundância natural é irresistivelmente atraente. Também é importante que entenda que o processo de redespertar o desejo em sua esposa vai ser gradual e às vezes inconsistente. Pode haver dias, ou até mesmo semanas, onde parece que os progressos estagnaram. Isso é normal. O corpo feminino e a psicologia feminina são mais complexos que os masculinos quando se trata do desejo sexual. Os homens podem se excitar relativamente rápido e de maneira direta. As mulheres, especialmente as mulheres maduras, precisam de uma combinação de fatores físicos, emocionais e psicológicos para que seu desejo desperte completamente. O elixir do desejo trabalha principalmente no nível físico e bioquímico, mas você tem que complementar isso com presença emocional e conexão psicológica. Isso significa escutá-la realmente quando fala, não só esperar sua vez de falar. Significa perguntar sobre seus sentimentos, seus pensamentos, seus sonhos, não só sobre os detalhes logísticos da vida diária. Significa criar momentos de intimidade emocional que não estejam dirigidos ao sexo, mas que criem a base para que o desejo sexual floresça. Uma das queixas mais comuns que ouço das esposas é que seus maridos só as tocam ou prestam atenção quando querem sexo. Isso cria uma dinâmica onde a esposa começa a evitar até mesmo o contato físico casual, porque sabe que o marido vai interpretá-lo como um convite sexual e vai pressionar por mais. Você tem que quebrar este padrão completamente. Tem que se converter num homem que toca sua esposa, a abraça, a beija, a acaricia, simplesmente porque gosta de tocá-la, não porque está tentando levá-la para a cama. Quando ela sentir que pode desfrutar de seu contato físico sem a pressão de ter que pagar com sexo, vai ser muito mais receptiva a esse contato. E aqui está a ironia bonita. Quando você para de pressionar por sexo e simplesmente se foca em ser um homem magnético e presente, ela vai começar a desejar você mais. Quando o sexo para de se sentir como uma obrigação ou uma transação e começa a se sentir como uma expressão natural do desejo mútuo, a frequência e a intensidade vão aumentar dramaticamente. Isso me leva a um ponto muito importante sobre as expectativas sexuais. Muitos homens de nossa idade têm ideias sobre o sexo que estão baseadas em suas experiências de quando eram jovens, ou pior ainda, na pornografia. Esperam que suas esposas de 50, 60 ou 70 anos respondam sexualmente como mulheres de 25. Esta expectativa não é só irrealista,
é contraproducente. A sexualidade de uma mulher madura é diferente da de uma mulher jovem, mas não necessariamente inferior. Na verdade, muitas mulheres reportam que sua melhor vida sexual foi depois dos 50, quando perderam as inibições da juventude e ganharam a confiança da maturidade. Mas para acessar esta sexualidade madura e potente, você tem que estar disposto a explorar formas de intimidade que talvez não considerava quando eram mais jovens. As mulheres maduras frequentemente precisam de mais tempo para a excitação, mais preliminares, mais variedade nas carícias e estímulos. Mas também são capazes de orgasmos mais intensos, mais longos, mais satisfatórios que quando eram jovens. São capazes de intimidade emocional durante o sexo que as mulheres jovens frequentemente não desenvolveram. São capazes de comunicar o que querem de maneiras que as mulheres jovens às vezes não podem. O elixir do desejo vai despertar o desejo em sua esposa, mas você tem que estar preparado para satisfazer esse desejo de maneiras que honrem quem ela é agora, não quem era há 20 ou 30 anos. Isso também significa que você tem que estar disposto a trabalhar em sua própria capacidade sexual. O elixir vai melhorar significativamente sua libido, sua energia sexual e provavelmente sua função erétil. Mas se passou anos numa rotina sexual limitada, vai precisar expandir seu repertório. Isso não significa que tem que se converter num especialista em técnicas sexuais exóticas. Significa que tem que estar disposto a ser mais criativo, mais paciente, mais exploratório em sua intimidade. Significa que tem que estar disposto a focar mais energia no prazer dela, sabendo que seu prazer aumentado vai criar um círculo virtuoso que intensifica o desejo mútuo. Muitos homens me perguntam quanto tempo devem continuar tomando o elixir do desejo. A resposta é que depende de seus objetivos e sua situação individual. Alguns homens encontram que depois de 6 meses de uso consistente, restabeleceram uma dinâmica sexual tão sólida em seu casamento que podem reduzir a frequência a dias alternados, ou até mesmo alguns dias por semana. Outros homens preferem continuar com o protocolo diário, indefinidamente, porque se sentem tão bem, tanto física quanto emocionalmente, que não querem se arriscar a retroceder. Não há nada de errado com nenhuma dessas abordagens. O importante é entender que os benefícios do elixir do desejo são acumulativos e, até certo ponto, permanentes. As mudanças em sua presença masculina, em sua confiança, em seu magnetismo, se tornam parte de quem você é. Mas os aspectos mais especificamente bioquímicos, como a otimização hormonal e a produção de feromônios, requerem manutenção contínua. Também quero abordar algumas preocupações comuns que os homens têm sobre este protocolo. Primeiro, a segurança. Todos os ingredientes no elixir do desejo são naturais e foram usados de maneira segura durante séculos ou milênios na medicina tradicional. Os estudos modernos confirmaram tanto sua eficácia quanto sua segurança quando usados nas doses corretas. No entanto, como com qualquer suplemento, podem existir interações com certos medicamentos ou contraindicações para certas condições médicas. Sempre recomendo que consulte com seu médico antes de começar qualquer protocolo novo, especialmente se está tomando medicamentos para pressão arterial, diabetes ou condições cardíacas. Segundo, alguns homens se preocupam com a dependência. Você vai se tornar dependente do elixir para manter seu magnetismo masculino? A resposta é não. Não no sentido de uma dependência física viciante. Mas sim, vai notar uma diferença se parar de tomá-lo abruptamente depois de meses de uso. É similar ao exercício. Você não é dependente do exercício num sentido patológico, mas se esteve fazendo exercício regularmente durante meses e depois para completamente, vai notar uma diminuição em sua energia, sua força e seu bem-estar geral. O elixir do desejo trabalha de maneira similar. Otimiza seu funcionamento natural. E se você para de otimizar, naturalmente vai retroceder ao seu estado prévio. Terceiro, alguns homens se perguntam se isso é trapaça de alguma maneira. Você está enganando se usa suplementos naturais para melhorar seu magnetismo e despertar o desejo em sua esposa? Minha resposta é absolutamente não. É trapaça tomar vitaminas para melhorar sua saúde? É trapaça fazer exercício para melhorar seu físico? É trapaça comer alimentos nutritivos para otimizar sua energia? O elixir do desejo simplesmente ajuda você a se converter na melhor versão de si mesmo. Não te converte em alguém que não é. Revela e amplifica quem sempre foi quando está funcionando a seu nível ótimo.
Deixe-me contar sobre uma conversa que tive com Patrícia, a esposa de Eduardo, vários meses depois que ele começou o protocolo. Eduardo havia dado sua permissão para que eu falasse com ela sobre as mudanças que havia notado. Doutor? Me disse Patrícia. Não sei o que Eduardo tem feito, mas é como se tivesse despertado do letargo mais longo da história. Não só se vê melhor e tem mais energia, mas é mais presente, mais atento, mais carinhoso. E não de uma maneira forçada ou artificial, mas de uma maneira que se sente completamente natural. Perguntei especificamente sobre as mudanças em seu desejo por ele. É o mais estranho, me disse. Durante anos, o sexo havia se tornado algo que fazíamos porque estávamos casados, não porque realmente o desejávamos. Mas agora, há vezes que simplesmente não consigo manter as mãos longe dele. É como se meu corpo tivesse lembrado como desejá-lo. Esta conversa ilustra perfeitamente o que o elixir do desejo pode conseguir quando usado corretamente. Não cria atração artificial ou temporal. Desperta uma atração natural que sempre existiu, mas que havia adormecido devido a fatores biológicos, emocionais e relacionais. Também quero falar sobre os homens para os quais o elixir do desejo pode não ser a solução completa. Se seu casamento tem problemas profundos de comunicação, se há ressentimentos não resolvidos, se há incompatibilidades fundamentais em valores ou objetivos de vida, então despertar o desejo sexual pode não ser suficiente para resolver os problemas mais amplos. O desejo sexual pode ser um catalisador poderoso para melhorar outros aspectos de uma relação, mas não é uma solução mágica para todos os problemas matrimoniais. Se sua esposa perdeu o respeito por você, se sente que não a valoriza como pessoa, se há problemas de confiança ou comunicação, então você precisa abordar esses problemas, além de trabalhar em despertar o desejo. No entanto, observei que quando um homem recupera seu magnetismo masculino e sua esposa começa a desejá-lo novamente, isso frequentemente cria uma dinâmica positiva que facilita a resolução de outros problemas. Quando há atração e desejo mútuo, os casais tendem a ser mais generosos entre si, mais dispostos a perdoar, mais motivados a resolver conflitos. O sexo satisfatório libera oxitocina e outros hormônios que promovem a vinculação emocional e a generosidade interpessoal. Quando um casal está tendo sexo regular e satisfatório, tendem a brigar menos e cooperar mais em outros aspectos da vida. Então, embora o elixir do desejo não seja uma panaceia para todos os problemas matrimoniais, pode ser o catalisador que inicia um círculo virtuoso de melhorias em múltiplos aspectos da relação. Finalmente, quero falar sobre o potencial a longo prazo do que está prestes a empreender. Você não está simplesmente tentando melhorar sua vida sexual durante algumas semanas ou meses. Está iniciando uma transformação que pode alterar fundamentalmente a trajetória de seu casamento durante os próximos 10, 20 ou 30 anos. Pense nisso. Se você tem 60 anos e sua esposa tem uma idade similar, poderiam ter outros 20 ou 30 anos de vida juntos. Quer que esses anos sejam de companheirismo cordial, mas sem paixão, ou quer que sejam anos de intimidade profunda, desejo mútuo e conexão sexual vibrante? A diferença entre esses dois cenários não é só sobre prazer sexual, embora isso seja importante. É sobre a qualidade fundamental de vida, sobre se sentir vital e desejado em vez de se sentir velho e irrelevante, sobre ter uma companheira que o vê como um homem desejável, em vez de simplesmente como um companheiro de quarto conveniente. Os homens que mantêm seu magnetismo sexual e a atração de suas esposas reportam níveis mais altos de felicidade, melhor saúde mental e física e uma sensação mais profunda de propósito e vitalidade na vida. Não é só sobre o sexo, é sobre se sentir completamente vivo e plenamente masculino. Sua esposa também vai se beneficiar enormemente dessa transformação. As mulheres que se sentem desejadas por seus maridos, que têm uma vida sexual ativa e satisfatória, que experimentam a intimidade regular e o contato físico-afetivo, tendem a ter melhor saúde, melhor estado de ânimo e uma perspectiva mais positiva sobre o envelhecimento. O desejo mútuo e a intimidade sexual regular são como um elixir de juventude para ambos os membros do casal. Mantêm os níveis hormonais mais saudáveis, melhoram a função cardiovascular, fortalecem o sistema imunológico e contribuem para uma sensação geral de bem-estar e vitalidade.
Então, quando decide se embarcar neste protocolo, não está só melhorando sua vida sexual. Está investindo na qualidade de vida, tanto sua quanto de sua esposa para as próximas décadas. O caminho nem sempre vai ser fácil. Haverá dias quando não vê resultados imediatos e se pergunta se vale a pena o esforço. Haverá momentos quando os velhos padrões de interação com sua esposa se sentem mais cômodos que os novos comportamentos que está desenvolvendo. Mas se compromete completamente com este processo, se segue o protocolo consistentemente, se complementa as mudanças bioquímicas com as mudanças de comportamento e atitude que descrevi, os resultados vão superar suas expectativas mais otimistas. Você não está só tentando recuperar o que perdeu. Está criando algo novo, algo melhor, algo mais profundo e mais satisfatório que o que tinha mesmo quando eram jovens. Porque agora tem a sabedoria da maturidade, a paciência da experiência e a apreciação profunda que vem de ter enfrentado os desafios da vida juntos. Sua esposa vai voltar a desejá-lo. Mas mais que isso, vai redescobrir partes dela e partes de si mesmo, que haviam estado adormecidas durante anos. Vai criar uma intimidade que é física, emocional e espiritual. Uma conexão que honra tanto a paixão da juventude quanto a sabedoria da maturidade. O elixir do desejo é sua ferramenta, mas você é o arquiteto desta transformação. Os ingredientes vão fazer seu trabalho em sua bioquímica, mas você tem que fazer o trabalho em seu coração, sua mente e seu espírito. Comece amanhã. Prepare sua primeira dose esta noite. Tome-a amanhã de manhã, com a convicção de que está iniciando um capítulo completamente novo em sua vida e em seu casamento. Sua esposa está esperando. Talvez não saiba conscientemente ainda, mas seu corpo, seu coração, sua alma estão esperando que desperte o homem magnético que sempre levou dentro. Está esperando que lhe dê uma razão para desejá-lo novamente, não só para amá-lo, mas para desejá-lo com uma intensidade que surpreenda até mesmo ela. Esse homem existe dentro de você. Sempre existiu. Só precisa ser despertado, nutrido e liberado. O elixir do desejo é a chave. Agora use-a.